Jesus batiza a tempestade. E entrando ele ao barco, aos seus discípulos, e que o mar levantou uma grande tempestade, ao barco coberto pela onda, e ele, porém, estava dormindo. E que os discípulos aproximando de esperar, e disse: Jesus, salva-me para parecermos. E o versículo 26 diz assim: e que diz, por que mais homem de pouca fé? Então, levantando, repreendemos o vento e o mar, e seguisse uma grande abundância. E aquele homem, e maravilhasse, e diz: que homem este, até o vento, o mar se padece. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala, quando Jesus, eles estavam andando ali com aqueles discípulos, naquele barco. Ali, meus irmãos, porque Jesus, ele estava ali naquele discípulo, andando naquele barco, ele, com certeza, eles iam fazer a obra do Senhor. Porque Deus, ele prova assim a nossa fé, para ver aonde está a fé da gente. Meus irmãos, de repente ali, Jesus ali, ele estava naquele barco, ele estava ali descansando ali, e aquele discípulo estava ali com Jesus. Ali, meus irmãos, de repente chegou aquela tempestade, aquela chuva forte. Meus irmãos, de repente ali, aquele barco ali, Jesus ali estava naquele barco, aquele discípulo. Ali, meus irmãos, de repente chegou aquele vento bem forte. E ali, meus irmãos, aquele discípulo ali, ele estava ali com medo, aquela chuva forte, e aquele barco ali, ele estava ali para afundar. Eu não sei, meus irmãos, qual é assim a tempestade, o que você está passando. Eu não sei assim qual é o problema, o que você está passando. Às vezes, muitas vezes você pensa querer desistir, você pensa de jogar tudo pro alto. Aleluia. Meus irmãos, às vezes você fala assim: Senhor, porque eu peço algo, o Senhor não me dá. Porque, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele prova a tua fé, para ver aonde está a sua fé. Porque, meus irmãos, às vezes você fala assim: eu não vou mais para a igreja, eu vou servir a Deus em casa. Porque, meus irmãos, se Jesus vir, você fica. Por quê? Porque aqui é casa de Deus, aqui, meus irmãos, é para a gente ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Porque, meus irmãos, às vezes você fala assim: eu vou jogar tudo para o alto, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar aqui em casa. Se Jesus vir, fica. Por quê, meus irmãos? Porque a casa de Deus, irmão, é para nós buscar Deus, sentir a presença de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele está acalmando a tua tempestade, acalmando. Aleluia. Porque muitas vezes, meus irmãos, você precisa parar. Não faça isso, porque Jesus, Ele está próximo de vir. Então, meus irmãos, quando aquele discípulo ali, ele estava ali com Jesus, aquele discípulo ali, ele começou ali a apavorar. Ele começou ali a ficar com medo, pensou que o barco ia afundar.
E ali, meus irmãos, aquele discípulo ali, ele começou a gritar, começou a desesperar, pensou que aquele barco ia afundar. De repente ali, meus irmãos, ele falou: mestre, mestre, mestre. Ele começou a gritar, ele começou a lembrar de Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós que serve a Deus, às vezes tem muitas pessoas que só lembram de Jesus quando está na prova, quando está na luta. Às vezes quando está na luta, às vezes quando ele recebe uma bênção, recebe algo do Senhor, ele fala assim: eu vou ficar aqui em casa, eu estou de boa. Aí quando a coisa aperta, ele vai buscar Deus. Porque, meus irmãos, a gente tem que buscar Deus toda hora. Tem que buscar Deus em casa, tem que buscar Deus, você vai trabalhar em pensamento. Homem de pouca fé, cadê a sua fé? O Senhor, meus irmãos, quando o Senhor ele viu aquele discípulo apavorado, aquele discípulo ali, meus irmãos, ele pensou que o barco afundava, não afundava. Aí o Senhor Jesus, ele levantou, ele ergueu as mãos para o céu. Ergueu a mão para o céu. Ali, meus irmãos, aquela onda começou a se acalmar. O Senhor nessa noite, Ele está acalmando a tua tempestade. O Senhor, Ele fala para você: ter mais fé. Ter fé, porque Deus Ele é contigo. Porque, meus irmãos, a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Deus, Ele ouve o coração. Como Deus, Ele viu a oração de Caleb. Caleb, quando ele buscou uma bênção, ele orou 40 anos. Às vezes, meus irmãos, tem pessoas, às vezes, ele fala assim: se Deus me der algo, eu vou para a igreja. Não, irmão, a gente não pode fazer nada. O Senhor fala assim: nem por força, nem por violência. Às vezes tem pessoas, irmão, coloca Deus na parede, mas se Deus me der, eu vou. Se Deus não me der, eu não vou. O que é que Deus tem a ver com os nossos problemas? Aleluia. A pessoa quer pôr Deus na parede. Se Deus abrir a porta de emprego, eu vou para a igreja. Às vezes tem pessoas, irmão, que buscam bênção da casa de Deus e não cumprem o voto. Porque voto, meus irmãos, é uma coisa séria. Glória a Deus. Não é verdade, varão? Glória a Deus. Então, meus irmãos, tenha fé, tenha paciência. A gente fazer a oração de Abacuque, fazer a oração, porque Deus Ele é contigo, irmão. O Senhor, Ele fala que o Senhor Deus, Ele supre a tua oração, Ele supre o teu clamor, o teu louvor. Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve o teu pensamento. Meus irmãos, vamos ficar firmes com Deus. Porque, meus irmãos, como aquele discípulo ali, ele pensou que o barco ia afundar. Jesus ele repreendeu aquele vento. Quando vinha a tempestade na tua vida, quando vinha as afrontas, quando vinha as calúnias, você repreenda, porque Deus Ele é contigo. Não desista. Não desista, porque Deus, Ele vai fazer um novo na tua vida. O Senhor, meus irmãos, Ele é contigo.